Irmãos queridos, mais uma vez reunidos em nome de Jesus, lembrando que Ele mesmo disse que onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali Ele estaria, mesmo virtualmente, nesse momento, reunidos em seu nome, podemos sentir a sua presença amorosa junto de nós, nos amparando, nos fortalecendo. E é assim que nós queremos hoje iniciar a nossa fala, sentindo essa presença maravilhosa do Mestre junto a nós, e vamos juntos com Ele, dirigindo o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial. Fechamos os nossos olhos por uns momentos e que possamos assim elevar a nossa prece de gratidão ao doador da vida, esse ser de bondade infinita que nos criou, que nos possibilitou a reencarnação para que pudéssemos assim progredirmos como espíritos imortais que somos. E é com esse sentimento de gratidão que nós louvamos a Deus, louvamos ao nosso Criador, rogamos aos espíritos amigos que estejam juntos de todos nós, em prece nesse momento, para que possamos dizer ao nosso Pai: Pai querido, como te amamos, que possamos também fazer por merecer o teu amor, porque estamos ainda nesse mundo de provas, expiações, passando por momentos onde o nosso planeta entra no processo de regeneração, e muitos de nós que aqui estamos sabemos que é a grande chance que nos concede do nosso aprimoramento espiritual. Portanto, Pai, permaneça conosco, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, e que dessa forma possas receber agora, Senhor, o nosso coração agradecido, quando vamos te dizendo a prece singela que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como também nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe cair nas tentações. E livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teus são o reino, o poder, a luz e a glória para sempre. Que assim seja. Queridos companheiros, hoje nós vamos refletir um pouquinho a respeito do amor. E para isso nós vamos buscar uma comunicação de Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, em 1862, em Paris, que se chama A Lei de Amor. Está no capítulo 11 do Evangelho, no Amar ao Próximo como a si mesmo. Item 8. Então nós sabemos, irmãos queridos, que todo homem possui instinto. No início da civilização, o instinto ele era muito forte em nós, porque nós precisávamos lutar pela nossa sobrevivência. Nós tínhamos necessidade de viver e nós buscávamos assim nos conservar instintivamente. Isso é muito importante que a gente
entenda, nós ainda não havíamos desenvolvido o nosso sentimento. Estávamos ainda naquele processo, né, que é instintivo, onde lutávamos pela nossa vida. A exageração do instinto de conservação, ela gera o egoísmo. Então, o egoísmo, esse sentimento, começou lá atrás, com o instinto, porque cada vez mais nós pensávamos em nós mesmos, não é? O outro, nós não queríamos nem saber, nós queríamos sobreviver, era um instinto falando mais alto, né? E o egoísmo, ele é a antítese do amor. Então, lá atrás, ainda não havíamos desenvolvido o amor. Na nossa caminhada evolutiva, nós vamos saindo dos instintos e vamos para a sensação. O homem, sensação, ele é um homem exigente, possuidor. Mas, com o despertar das emoções, torna-se natural a valorização do próximo e da vida. E a sensação, ela vem ser a herança do instinto dominador. E nós vamos, assim, trabalhando com as sensações, né? As diversas sensações que temos. Sensação de medo, sensação de frio. Vamos procurando, trabalhando com elas para irmos desenvolvendo aquilo que vem depois, né? Que é as nossas emoções. As nossas emoções que vão gerar os sentimentos. E quando nós passamos da emoção para o sentimento, né? Nós vamos descobrindo que o sentimento mais sublime é o sentimento de amor. Esse que é fundamental para as nossas vidas. O amor cobre a multidão dos nossos pecados. Isso é muito bonito quando nós ouvimos, não é? Mas nós sabemos que o amor também é ação. Não dá para amar e ficarmos de braços cruzados, né? Porque quem ama verdadeiramente coloca o amor em ação. Isso é muito importante. Madre Teresa de Calcutá, esse espírito maravilhoso, quando estava uma vez em oração, ela se ajoelhou aos pés da cruz e viu inscritas sob os pés de Jesus as palavras: tenho sede. E então Madre Teresa começou a pensar ali: o que Jesus quis dizer com esse tenho sede? Tenho sede. E ela tomou uma resolução: se o Cristo tem sede, eu preciso lhe dar o que beber. E foi assim que ela resolveu que precisava fazer alguma coisa naquele momento. E ela sai do monastério onde ela vivia e vai para um depósito de lixo que tinha nas proximidades. E ali naquele depósito de lixo, onde viviam criaturas miseráveis, buscando restos de alimento, ela que lidava com tanta dor, com tanta pobreza, ficou pensando: meu Deus, eu preciso oferecer a Jesus a água viva do meu amor. E nisso ela começou a ouvir um gemido, e ela ouvia aquele gemido que via de um determinado ponto. Então ela foi procurar. E em meio a um monturo, ela encontrou uma pessoa caída,
gemendo muito. E estava assim numa situação de miserabilidade tão grande que Madre Teresa se ajoelha junto dela e toma sua cabeça em seus braços, aconchega aquela criatura e percebe que ela está assim nas últimas, nos estertores da morte. E Madre Teresa começa a abraçá-la e aquela mulher começa a contar para ela a sua vida, o seu sofrimento, toda a tristeza que a envolvia e a amargura que ia no seu coração, a revolta. E Madre Teresa fica muito comovida e começa a conversar com ela e conclamá-la ao perdão, porque Madre Teresa sabia que ela estava já para exalar o seu último suspiro. E é assim que ela começa a dizer para essa criatura que ela ia encontrar um mundo diferente, que Deus não nos abandonava, que Deus era amor, e todo esse sofrimento dela teria fim, mas que ela partisse com o seu coração livre de sentimentos inferiores, que ela buscasse perdoar, que ela buscasse fazer o melhor que ela pudesse naquele momento para partir de forma tranquila, para ser bem recebida junto à espiritualidade superior, né? Então, nesse momento, a criatura olha para Madre Teresa com aquele olhar já embaçado pela morte que se aproxima, e ela diz assim para Madre Teresa: qual é a sua religião? E Madre Teresa diz para ela: a minha religião é o amor. E ela diz assim: e qual é o seu Deus? Madre Teresa, mais uma vez, a olha profundamente, com aquele olhar penetrante, e diz a ela: meu Deus é você. Porque se eu não a amar, como amarei a Deus? Meu Deus é você. E essa criatura fica assim extremamente emocionada. E Madre Teresa diz para ela: o meu Deus não é uma ilusão. O meu Deus é ação. E é esse Deus que eu trago dentro de mim. É nesse Deus que eu acredito, que eu quero que você acredite também e sinta que Ele é amor total. E Ele faz por nós maravilhas. E Ele vai te receber de braços abertos quando você sair dessa vida com o seu coração em paz. E a pessoa então diz a ela: por que ages assim? E Madre Teresa diz: porque agora eu encontrei Jesus. E Jesus é o peregrino do amor. E nós podemos assim entender, companheiros queridos, que cada um de nós podemos amar. Nós já saímos daquela fase do instinto, daquela fase da emoção. Já desenvolvemos o sentimento de amor. Talvez não na sua totalidade, mas estamos caminhando para isso. A doutrina espírita nos oferece recursos inimagináveis para que nós possamos compreender a vastidão do amor.
e para que nós possamos também entender que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, porque essa é a lei. Quando Jesus foi perguntado sobre os mandamentos, qual deles era o maior, o que ele respondeu ao fariseu? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ame a Deus acima de tudo e a teu próximo como a ti mesmo. E foi assim que nós resgatamos tudo isso através do conhecimento espírita, que nos dá essa oportunidade maravilhosa de irmos além, porque nós acreditamos na vida verdadeira, na vida eterna, na continuidade da vida. Acreditamos na reencarnação, e a reencarnação que vai retificar as nossas falhas e vai fazer com que nós conquistemos aquilo que nós ainda não conquistamos, e vamos aprender também tudo o que necessitamos para a conquista do nosso eu profundo. E o eu profundo nada mais é do que o autoconhecimento. É conhecer a si mesmo, saber das nossas limitações, libertar-nos do nosso ego, que ainda é muito presente nas nossas vidas. A doutrina espírita, através de inúmeras obras, nos conduz a isso. E nós, mais uma vez, citamos a série psicológica de Joana de Ângeles, Busquem Conhecer, que é um tratado de autoconhecimento. Quem ainda não teve oportunidade de ler, busque ler o último livro dessa série de Joana. E vamos, dessa maneira, buscando perceber quão maravilhosa é a nossa existência, o que nós podemos fazer por nós mesmos. Quando nós nos conhecemos, quando nós desbravamos o nosso íntimo, a nossa intimidade, e quando nós conseguimos assim sair desse mundo como completistas. O que significa ser completista? André Luiz nos fala que completista é aquele que conseguiu completar na encarnação presente o seu processo de tudo aquilo que foi combinado quando ele estava para reencarnar, quando estávamos para reencarnar. Então, quando nós cumprimos tudo aquilo que combinamos na erraticidade, nós somos completistas. Raros ainda o são, mas nós temos esse conhecimento e essa possibilidade. E com autoconhecimento, nós vamos cada vez mais melhorando a nós mesmos. E é o processo de reforma interior que nós vamos trabalhando, que nós vamos buscando, para que nós, ao nos conhecermos, aparemos as nossas arestas pontiagudas e vamos nos transformando. É esse poder de transformação. O dia que nós conseguirmos olhar o nosso semelhante, o nosso próximo, como a nós mesmos, o dia que nós conseguirmos fazer aquilo que Madre Teresa fez, nós vamos perceber que o nosso Deus não é uma ilusão, não é aquele Deus que nos foi passado pelas religiões convencionais, aquele Deus que está sentado no seu trono, aquele Deus
que vai fazer a escolha daqueles que estarão à sua direita ou à sua esquerda. Não mais. Nós vamos encontrar aquele Deus verdadeiro, aquele Deus amor, aquele Deus compaixão, aquele Deus perdão, que habita em nós, que habita nos nossos corações, que está nas nossas atitudes, nos nossos atos. Esse Deus que é muito próximo e que todos nós temos, porque somos oriundos dele. Então, nós possuímos em nós essa centelha divina, essa centelha maravilhosa que nos incita a viver como Jesus viveu, amar como Jesus amou. Esse Deus que não mais é uma ilusão, mas é um Deus ação, direcionando o nosso olhar para a frente, seguindo as pegadas do nosso Mestre, porque Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia. Só dessa forma nós vamos alcançar a vida em plenitude. E a vida em plenitude é a essência do amor de Deus. Não vamos perder tempo, irmãos queridos. O mundo passa por transformações. Estamos vivendo um momento diferente das nossas vidas. Estamos tendo a oportunidade de aprender tantas coisas. Aprender mais do que nunca a paciência, a resignação, a tolerância. Na convivência diária, quantas coisas mudaram na nossa vida após essa pandemia. Que oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de rever conceitos, de rever valores. Não podemos desperdiçar. O tempo, ele se faz. E nós estamos aqui, na Terra. Oportunidade de ouro para que possamos resgatar o nosso espírito imortal. É aqui que nós estamos tendo as experiências necessárias para o nosso aprimoramento. Então não vamos deixar de forma alguma que qualquer coisa que seja possa nos desviar do caminho. Vamos ser perseverantes, vamos ter fé, vamos dar testemunho. Essa é hora de testemunho, é hora de fé, de confiança em Deus. É hora que nós devemos colocar em ação tudo aquilo que nós aprendemos nessa doutrina maravilhosa. São momentos de ouro. Isso me lembra um livro de Chico Xavier, do mesmo nome, Momentos de Ouro, de Emmanuel, Psicografia de Chico. Não vamos perder essa oportunidade. Jesus está junto de nós. Vamos deixar de lado os nossos medos, as nossas angústias. Nós não somos seres incapazes. Nós temos diante de nós essa doutrina. Nos abracemos aos seus ensinamentos e busquemos viver Jesus na nossa vida diária. São tantos os irmãos em sofrimento, são tantos aqueles que necessitam de uma palavra amiga, de um coração amoroso, de um ouvido
que os escute, de uma oração. São tantos que precisam do alimento do corpo e do espírito. E nós temos esse conhecimento, nós temos a oferecer. Então vamos buscar levar os nossos dons a todos esses irmãos em necessidade. Façamos a nossa parte. Deixemos que o Cristo haja em nós. E vamos olhar o outro, o nosso semelhante, aquele que está em dor, em sofrimento, pensando, assim como Madre Teresa pensou: quem é o seu Deus? O meu Deus é você. Então vamos olhar o outro, entender que ele é aquele Deus em ação, que está em nós, está nele também. E é dessa forma que nós vamos angariando experiências salutares para o nosso espírito, que nós vamos aprendendo cada dia mais os valores imortais que regem a nossa vida. É nessa prática do amor que nós vamos nos preparando para a nossa volta, para o nosso retorno à casa do Pai. E quiçá possamos todos ser bem recebidos. Quiçá possamos todos termos completado os nossos compromissos assumidos para essa encarnação. Mas, de qualquer maneira, caminhemos dentro do nosso ritmo. Vamos exigir de nós, sim, mas não aquilo que nós não podemos dar, aquilo que nós já temos condições de oferecer. E é dessa forma que nós nos encontramos com Cristo, todos os dias, com gratidão, com alegria, buscando nos seus ensinamentos o fortalecimento para a continuidade da nossa experiência terrena e preparando a nossa caminhada para a nossa experiência futura. Que Jesus, o Mestre incondicional de todas as horas, nos abençoe agora e sempre. E mais uma vez, vamos fechar os nossos olhos e agradecer profundamente, sentir Jesus em nós, sentir Deus em nós, sentir Deus na natureza, sentir Deus no nosso próximo, sentir Deus nas nossas vidas como a fonte inesgotável de todo o bem. E é assim que nós vamos louvando ao nosso Criador mais uma vez, dizendo: Senhor, fazei de mim instrumento da tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união.
Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais amar do que ser amado, compreender que ser compreendido. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que se vive para a eternidade. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. E assim nós encerramos por aqui a nossa fala, desejando a todos muita paz, muita harmonia, muitas atitudes positivas, pensamentos sadios, e que possamos cada dia mais merecermos as bênçãos que recebemos na nossa existência. Muita paz e um abraço a todos vocês. Fiquem com Deus.